Boa noite a todos. MDQAP está de portas abertas para Lília Ribeiro. E hoje eu tenho o privilégio de recebê-la no nosso podcast. Boa noite, Mário Duarte. Boa noite a todos. Eu fico muito agradecida pelo convite, né, de estar aqui falando, né, de uma causa que é importante para a sociedade, importante para as pessoas que têm o transtorno, né, porque nós precisamos conscientizar mesmo sobre a causa. Quem é Lília Ribeiro? Bom, eu nasci aqui em Patinga, sempre morei aqui, fui criada aqui, no bairro Esperança. Hoje, eu sou casada, tenho 2 filhos, uma de 25 anos, que faz odonto na UFMG, e o Igor, que termina o ensino médio hoje, que ele tem 17 anos. Ô Lília, como tudo começou, né, nessa questão do autismo? Bom, desde a minha infância, eu sempre falava que ia ser professora, sempre ajudava os meus colegas a fazer dever, a estudar, e sempre falava que queria ser professora, eu sempre gostei, né, da educação. Comecei a fazer, né, a tão sonhada pedagogia, e nesse curso de pedagogia, eu conheci os transtornos, os distúrbios e as dificuldades de aprendizagem, e dentre deles, né, eu, assim, peguei muito vínculo com o autismo, com o TDAH, e aí comecei a estudar sobre o assunto, já fui fazendo a pedagogia e a psicopedagogia, alfabetização e letramento, fiz neurociências, e nisso eu já tinha trabalhado, né, na prefeitura com o processo seletivo de língua portuguesa, e já tinha me deparado com alunos que não conseguiam aprender, que não gostavam disso, que tinham um comportamento diferente, e até então a gente não sabia o que era, né, era só disciplina até então. E comecei a receber, né, alunos com N dificuldades, cada um de um jeito, um precisando de trabalhar atenção, o outro não conseguia comportar, o outro não queria fazer o dever. Eu comecei até a ficar um pouco deprimida, porque era uma tão sonhada profissão, e eu ali com o concurso e já não estava conseguindo exercer, né, a profissão ali, que era o meu sonho. Mas eu não conseguia por causa, né, desses tipos de comportamentos, dessas dificuldades que as crianças tinham. E ali eu comecei a estudar, né, cada uma delas, eu já tinha noção, porque o curso de pedagogia dá essa noção, a psicopedagogia também, eu já tinha feito a psicopedagogia, onde eu fui fazendo a neuropsicologia, fiz a neurociências mais aplicada, aí fiz aba, fiz autismo, fiz transtorno de aprendizagem, aonde eu fui começando, né, ali a estudar mesmo sobre os transtornos, para poder ver se eu conseguia ajudar, né, aqueles alunos ali em sala com N dificuldades, mas também não tinha nenhum médico acompanhando, não tinha ninguém, né, fazendo nada para aquela criança. E aí eu comecei a fazer relatórios, encaminhar para o médico, daí a pouco essas crianças começaram a voltar com diagnóstico, aí começaram a voltar TDAH e deficiência intelectual, aí voltava autismo com TDAH e deficiência intelectual, às vezes autismo e TOD, só TDAH, né? Aí, quando eu assustei, eu comecei a ser procurada por outros pais, profissionais também da educação, para eu poder ajudar um aluno, ou um filho, ou um sobrinho, fazendo avaliação. Aí eu já fazia essas avaliações em casa, voluntário dos meus alunos, né? E comecei também a ajudar outras pessoas que me pediam essa ajuda. E em 2020... eu abri na pandemia, né? Fechou, eu estava trabalhando 2 horários, fechou tudo, e eu comecei a atender uns meninos voluntários que eu sabia que tinha alguma dificuldade, eu levei para minha casa para fazer um trabalho com eles voluntário, até passar a pandemia, que a gente não sabia de nada. Comecei a atender, aí onde a minha sogra me deu um ponto comercial, e eu comecei a atender lá, e surgiu, né, Aprendendo a Ser. Aprendendo a Ser era uma frase, né, do meu cartão, só, como psicopedagoga, é um dos pilares da educação, e virou o nome da clínica escola, né, Aprendendo a Ser. Hoje nós temos a clínica escola Aprendendo a Ser, que tudo começou dentro da sua casa, né? Isso, dentro da minha casa. E falando em autismo, né, ontem foi o dia
Mundial de Conscientização do Autismo. Só fala dá uma explanadinha bem sucinta sobre esse dia. O dia 2 de abril, né, o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, onde é para conscientizar mesmo, né, a sociedade que o transtorno existe, que precisa, né, ser conhecido pela comunidade, pela sociedade, pelas famílias, né, porque para a gente poder incluir, né, a pessoa autista no meio da sociedade, a gente precisa conhecer a causa. E principalmente porque o autismo ele não é doença, ele não tem cara, ele não tem nenhum sinal físico. Né? Você olha para um cego, aí você já vê, tem todo um cuidado com o cego, né? Você já vê que ele é cego, você já vê que ele é cadeirante. E o autismo, não. O autismo é mais a questão comportamental mesmo. Quando vê alguma coisa física, algum sinal físico, é porque tem uma comorbidade ali, motora, né, neurológica, que atrapalha ali o motor grosso, aí às vezes a criança anda mais lento, e por aí vai, assim, outros transtornos que estão ali junto, né, com o autismo. Entendi. Diante disso, como nós podemos definir essa palavra, autismo? Ele é um transtorno, né, do desenvolvimento. Também a gente ouve falar que é o transtorno neurológico, né, que afeta ali a questão da parte da emoção, dos pensamentos, do comportamento, né, da pessoa ali que tem o transtorno. Essa questão, ele tem a sua classificação, Lília? Porque já li, né, antigamente falava que era leve, médio e grave ou moderado, hoje é 1, 2, 3, como é que funciona essa questão dessa classificação do autismo? Porque eu li o seguinte, que o mais complicado é aquele autismo mais leve, ou o 1, onde você olha para a criança e acha que não tem nada, porque o 2 e o 3 já é visível, né? Igual você falou, com a comodidade, o cara tem dificuldade de andar, de falar, não fala nada. Já o 1, praticamente, você pensa, não, essa criança está normal. Será? Será. Essa Isso é a pergunta. mesmo. Tem classificação, sim. Né? Antigamente, quando não existia, né, assim, não era conhecido, né, assim, em toda a área médica, na medicina, às vezes a pessoa era classificada com, antigamente falava retardo, que hoje fala-se, né, deficiência intelectual, e outros ali eram ditados como mesmo sem educação, que a mãe não colocava limite, ali era culpa do menino ou da criança, né? E aí depois veio primeiro o Asperger, né, que é o nível 1 de suporte. Aí, quando classificava, o médico passava o diagnóstico ali para o paciente, ele colocava diagnóstico de TEA, né, colocava o CID e colocava nível 1, nível 2, nível 3. Um dos 3 níveis, né? Hoje não se usa mais colocar isso. Tem a classificação? Tem. Tem a classificação, sim. Mas não usa colocar no laudo mais para não taxar, né, a criança como... Tipo uma discriminação, vamos dizer assim. Isso, exatamente. E também eu achei muito bom porque o autismo leve, de leve ele não tem nada, né? E para mim, às vezes, ele é pior do que o severo, porque o severo todo mundo acolhe, né? E o autismo leve, ele tem uma dificuldade maior, às vezes, na rigidez cognitiva, que é onde que aquela criança, o adulto, né, a pessoa não aceita muito bem as coisas saírem fora do jeito que ele planejou, do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Então, acaba ali causando, né, um transtorno quando a criança faz birra. Então, de leve, ele é o pior. Eu falo que ele é muito pior. Eu tenho um leve em casa, que de leve não tem nada. E falando essa questão de ter um leve em casa, né, esse objetivo nosso justamente é levar informação para a comunidade. E como o seguinte, quais são os sinais? Porque eu estou perguntando a questão dos sinais que a pessoa apresenta, porque vários pais conversaram comigo, e uns até com depressão, por quê? Durante X anos da vida dele, cuidando do filho dele, ele agrediu o filho, achando que o filho estava com birra, não queria explicar o dever de casa, o menino estava desatento, achando que o menino não estava querendo levar nada a sério, e isso ele agrediu o filho. Depois de 10, 12 anos, que veio o diagnóstico, não, ele é autista, ou ele tem um déficit de atenção. Quer dizer, a consciência dele pesou, porque ele agrediu o filho, porque por falta de conhecimento. Então, quanto mais cedo diagnosticar,
melhor para o paciente, vamos dizer assim, para Sim. a criança. E como é que é esses sinais? Como é que a gente pode tentar perceber, pô, essa criança pode ter algum espectro autista? Algum transtorno, Algum né? transtorno. Isso. Como é que a gente faz para tentar observar isso? São diferentes, né? Os sinais. Sim, são diferentes. Cada pessoa sem transtorno, né? A gente fala o nome técnico, uma pessoa típica, ela pode ser típica, mas ninguém é igual a ninguém. Né? O que eu gosto, você não gosta. Né? Isso aí já todo mundo já funciona assim. E o autista, os sinais, assim, as características que trazem prejuízos, né? Vamos dizer assim, para o autista, todos nós temos, mas não traz um prejuízo para nós. E o deles, por serem muito intensos, aí é onde que traz o prejuízo e tem que ser classificado, tem que ser diagnosticado para a criança, para a pessoa ali não ter assim, muito prejuízo social, e ali vem a autoestima baixa, aí vem a depressão. Então, assim, quais são os sinais? O autista leve, por exemplo, quando você vê uma criança que 2 anos não fala, tem que pensar só no autismo? Não, mas se é uma condição que é muito comum ter um atraso da fala, por que não a mãe pegar essa criança que com 2 anos ela fala poucas palavras ainda e levar em um profissional da área para poder estar ali, né, avaliando essa criança? Eu falo assim, tem muita mãe que tem medo do diagnóstico, mas assim, quanto mais cedo o diagnóstico acontecer, mais essa criança, né, vai ali ser evoluída, estimulada ali nos atrasos dela do macrodesenvolvimento, e ela vai ficar num nível, assim, bem perto do típico mesmo, né? Então, assim, é importante descobrir o atraso da fala. Eu falo muito, assim, quando eu dou palestra para as mães, quando eu estou conversando lá na clínica com as minhas mães, na hora da orientação parental, eu falo assim, Deus não dá filho, né, para os pais para poder bater, para poder trazer transtorno para dentro de casa, ai, que menino bagunceiro, que menino mal educado ali. A gente tem muito caso de divórcio, de abandono, né? Que a mãe fica porque o pai não tem paciência, outros pais espancam. A gente já viu casos que matam, que coloca para adoção. Então, assim, Deus não dá filho com mau comportamento para ninguém. Se a criança tem esse prejuízo social de não obedecer, porque uma pessoa típica, né, uma criança dentro da normalidade, ela não é um robô, mas se a mãe pedir para sentar um pouquinho e aguardar, ela vai lá e senta e fica quietinha esperando. Uma criança dentro da normalidade é assim, né? A criança de 3 anos, por exemplo, a mãe fala assim, pede um pirulito. Não está na hora do pirulito. Tá bom, mamãe, depois você me dá? Dou. Pronto. Uma criança típica faz assim. Passou disso, gente, não é normal. Aí você acha que uma criança com 3 anos, 2 anos, vai fazer birra, vai bater, igual o meu filho, quando via verde, via alimentos crus no prato, batia em mim. Quando eu falava não, me batia, eu já fui parar no hospital com pontos. Então, assim, uma criança não faz isso propositalmente. Né? Uma criança, eu falo na área da educação, as crianças amam chegar com aquela mochila linda, com aqueles cadernos, né? Uma criança dentro da normalidade, ela chega ali, ela quer aprender, né? Por maior dificuldade que ela tenha de aprender, mas se ela tem um raciocínio bom, uma organização, um planejamento mental bom, ela vai pegar os caderninhos, ela vai fazer as atividades juntamente ali com os colegas e os professores. Passou disso, temos que investigar. Um dos pontos complicados, mais complexo, é a inclusão social, né? Muitos se isolam. Sim. Muitas vezes a pessoa ou é ciumenta demais, tipo assim, tem ela e a amiguinha, chegou um outro, e essa pessoa dá atenção para o outro, ele já se sente e sai, afasta. São sinais diferentes, então é muito complexo. Anda na ponta dos pés. Anda nas pontas dos pés, tem o atraso na fala, tem a questão da estereotipia, né? A criança que, às vezes, você vê fazendo flips com a mão, assim, balançando a mãozinha. Às vezes, quando está sentado, balança o pezinho, fica balançando o corpo, batendo as pernas. Criança, quando tem o autismo e o TDAH junto, eles pegam objetos escolares,
ficam batendo, rasga o caderno, estraga os materiais escolares. Então, assim, a gente vê que não é proposital. Ninguém vai estragar nada, né? A criança dentro da normalidade. Porque então, assim, a falta de informação, igual eu falo, quando a pessoa percebe, não quer, tem a vergonha de receber o diagnóstico, que vai ter o preconceito da sociedade, até mesmo dentro da família, uma série de fatores que impedem que os pais levam essas crianças para um médico avaliar ou diagnosticar. É igual, cadê o exemplo do carrinho? Uma criança normal, um menino, quando pega o carrinho, ele vai brincar com o carrinho, porque ele consegue visualizar fora como que os carros movimentam. Então, quando ele pega o carrinho, ele faz a mesma coisa. Já uma criança que tem esse problema, ele pega o carrinho, vira e fica mexendo na rodinha. Eles gostam muito. Ele não sabe que o carrinho é feito para fazer esse movimento. Isso. Que foi que excluído daquele meio, se isolou, então ele não tem a informação suficiente. E gera um desgaste. E também, assim, pela dificuldade mesmo de aprendizagem, né? Dificuldade ali do processamento cerebral, porque igual a criança, eu falo muito assim, um sinal, hoje está muito mais fácil, né? De perceber, os pais perceberem que a criança tem, embora temos pais que não querem ver, mas assim, tá muito fácil, porque hoje é divulgado, né, a causa. Hoje no cartão de vacina tem ali o marco de desenvolvimento infantil, já tem os sinais do autismo. Então é procurar, mas assim, mesmo a criança com deficiência intelectual e autismo, eu falo que dos sinais assim do autismo, que olha, toma cuidado. É porque a criança é muito inteligente, faz uma coisa assim muito além do normal, né? Muito além. Demais. Eu recebi um paciente ontem lá na clínica, né? Ele começou a fazer lá na clínica ontem, a gente matriculou ele tem 7 anos. Qualquer uma pessoa que vê a criança percebe-se que ele é autista e que ele tem uma deficiência intelectual. Porque ele tem, assim, outras comorbidades, sabe? Mas ele é não verbal, ele não fala, assim, ele fala poucas palavras, ele quase não comunica porque ele não sabe comunicar, mas escuta muito bem. E eu achei, assim, incrível. Eu sou suspeita a falar, mas para mim não tem lugar melhor do que ficar do lado dessas crianças autistas. A gente aprende muito, né? Eu falo que a gente aprende a amar sem falar, sem tocar, né? Que elas são incríveis mesmo. Mas essa criança, para você ter ideia, ele comunica-se pouco com palavras, mas ele fala russo e inglês. Você consegue entrar no YouTube ali e começar a pronunciar russo? Nem sei. Pois é, aí ele começa a falar, a mãe dele falou que começa a mostrar para ele as letras ou os objetos assim, daí a pouco ele está falando, ela fala português, ele vai lá e fala russo e fala inglês. 7 anos. Quer dizer, ele tem um nível de intelecto nessa área tão grande, mas nas outras áreas tem uma dificuldade. Exatamente. Muito grande. Então, assim, igual a gente tem autista leve, que nunca foi numa aula, nunca teve uma escola de música e toca 5, 6, 7, 10 instrumentos. Você vê que tá, assim, fora do normal. Aí, quando você vê essa pessoa, se ela estiver dentro do autismo, que tem que, assim, né, tem que avaliar bem mesmo, ela pode ser reservada, ela pode estar sofrendo porque ela se acha diferente, porque às vezes eu tenho essa experiência na clínica e na escola, que os autistas, eles se reservam mesmo, eles se isolam, mas não é porque eles não gostam de pessoas somente, é porque eles não sabem interagir. E um dos sinais também, assim, muito comum e fácil de perceber é que eles sabem uma coisa além do que deveria saber e às vezes uma coisa normal ali do cotidiano, uma coisa simples. E não consegue. Não consegue. Igual eu tive um paciente que sabia falar de maremotos, de terremotos, nome, data de nascimento, a cidade, o estado, mas ele não sabia o que era ciclovia, o que era calçada. Olha só. Totalmente. Né? Você falou em questão de inclusão, inclusive uma das nossas falas, da frase é: o respeito começa pela inclusão. Inclusão. Exatamente. E hoje, né, é um outro ponto interessante, você falou agora de diagnóstico. Feito o diagnóstico, tudo certinho, verificou, não, essa criança é autista. E aí o tratamento começa a
E também individualizado, né? Não é o mesmo tratamento para todo mundo, não tem um padrão. Não. Porque o autismo também não tem um padrão. Não. Mas nesses seus clientes todos lá, como é que é feito esse tratamento? Quanto mais cedo é melhor? Como é que funciona tudo isso? A questão do tratamento com essas crianças. Então, a questão do diagnóstico tem que ser feita uma avaliação mesmo, né, com uma equipe, mas eu falo assim que às vezes pais me procuram porque eu faço avaliação voluntária, né, para crianças que não podem pagar. Eu faço esse trabalho com maior carinho, com maior carinho mesmo por eles, mas assim, a gente faz a avaliação e tem que levar para o médico, né, para o médico estar trazendo o diagnóstico. Aí, como que eu vou tratar essa criança se ela voltar para mim? A gente precisa tratar com os terapeutas ali da área que ela precisa de ser estimulada. Por exemplo, tem criança que tem muita alteração sensorial, né? Ela não consegue ali pegar, não gosta de pegar em objetos, não gosta de pegar em nada. Eles ficam muito assim, a gente dá qualquer coisa, eles escondem a mãozinha. Né? Às vezes tem a questão de textura, uns gostam demais da textura, outros também não gostam. Então, a gente tem que ver ali aonde que a criança, né, precisa de desenvolver e atuar. Agora, quando tem essa alteração sensorial, aí a gente orienta uma TO, né, que é o terapeuta ocupacional. Às vezes, a fala, um psicopedagogo, neuropsicopedagogo, psicólogo, trabalha a fala, que é a questão da comunicação e da linguagem. Mas a fono, ela precisa da fono quando ela tem aquela dificuldade ali neurológica, ou às vezes a questão da musculatura, de articular um fonema. Aí a fono entra também na comunicação, na linguagem e na articulação, porque a articulação de fonema, a fono que é a responsável. Mas lá na clínica, eu faço avaliação e eles retornam para mim, lá eu não tenho terapeuta ocupacional e nem fono, né? Porque lá é uma escola clínica. Por que escola clínica? Por que eu coloquei, né, esse nome e trato as crianças assim? Eu tenho crianças que entraram lá sem falar e hoje já está alfabetizado com 4, 5 anos. Então, assim, crianças que estão há mais tempo comigo. Por que escola clínica? Porque a pedagogia, nós pedagogos, a gente estuda desenvolvimento infantil, né? Então, ali, o pedagogo ali na creche, né, no berçário, maternal 1, e 2 e 3, a gente trabalha todas essas áreas que os autistas vêm com uma limitação, né? Não são todos que vêm com todas, né? Cada um é com o seu jeito único que nasceu, mas assim, o seu jeito de ser. Mas aí, assim, a pedagogia dá essa base para nós, né, do desenvolvimento infantil. E aí a gente trabalha a coordenação motora fina, a gente trabalha os sentidos, nós trabalhamos a coordenação motora grossa, nós estudamos isso, então nós temos que saber fazer isso, né? Então, assim, eu tive meu filho, eu era pedagoga, ele, assim, a gente percebeu, né, que ele era muito bravo, fazia muita birra, mas ele tinha um atraso no motor fino, tinha alteração sensorial, não gostava de pegar nas coisas. Então, assim, eu fui executando ele ali. Aqui em Patinga não tinha psicopedagoga na época, era só em Belo Horizonte e, assim, fora de cogitação de eu ter uma condição financeira de ir lá. Então, eu já tinha o curso, comecei, né, a estudar mesmo, e eu fazia ali o que eu estudava ali no Google mesmo, pegava clínicas de São Paulo, do Rio de Janeiro, e de BH também, e aprendia e fazia com ele, e passava para babá para fazer com ele também. Então, assim, ele foi estimulado dentro de casa, com uma pedagoga, né? Então, assim, eu falo que a pedagogia dá essa base, né? Então, assim, lá na clínica, a criança vem, a gente faz uma avaliação, né? Uma sondagem diagnóstica pedagógica com a idade cronológica dela e a série escolar. A gente faz essa sondagem pedagógica e vê o nível que ele está. Ele está de acordo com a idade? Sim, ok. Então, a gente só vai ali consolidando, né, aprimorando ali as habilidades que ele já tem. Mas vamos supor que a criança tem 8 anos, mas ela está com o nível dela escolar, está lá no 4 anos. Na garatuja, que pega o lápis e só risca. Né? Só risca
clarinho. Então, assim, eu vejo que ele tem um atraso motor fino, precisa trabalhar o tônus muscular, né, da força muscular da mãozinha, precisa de ensinar as letras do nome, o nome. Então, assim, a gente faz o plano de intervenção de acordo com o nível daquela criança. Aí é o pedagógico, o cognitivo, que a gente avalia a criança. Se a criança tem atenção, ela concentra, ela tem foco, ela senta. Aí a gente vem ela fica sentadinha, obedece os comandos, aí tem as habilidades básicas de aprendizagem, que é o contato visual, atenção compartilhada, né, que olha para o objeto, olha para quem está no diálogo e faz um triângulo. Essa atenção compartilhada, a imitação, o sentar e o aguardar. Então, assim, se a criança não tem essas habilidades, nossa, a criança não imita. Ah, não, ela não olha para mim. Eu preciso, então, trabalhar ali com jogos, atividades que venham ali estimular esse contato. E a gente trabalha também o psicomotor, que é o motor grosso e fino, e mais a questão do afetivo social. Aí a gente tem psicólogo, psicopedagogo, neuropsicopedagogo e neuropsicóloga. Entendeu? Porque, assim, é o que eu falo, assim, da questão da inclusão, né? É conhecer a causa. Quando a gente vê uma criança, é importante falar dos sinais, né? Ah, eles fazem muita birra. A gente vê uma criança fazendo birra com o pai. Antigamente, a gente ouvia falando assim, nossa, se fosse meu filho, já andava com a vara na mão. Isso. Né? Eu tinha dado uma chinelada, essas crianças que fazem birra. Não, hoje está muito falado que o autismo é um dos principais sinais, essa questão de choro e birra mesmo, intensa, né? Eles gostam muito de exigir tudo que eles querem na hora deles, mas não são todos que têm essa rigidez cognitiva, chama rigidez cognitiva. Então, assim, hoje já quem tem uma rede social, mexe com o WhatsApp, já é um dos sinais do autismo que praticamente todo mundo já está conhecendo, né? Então, nós somos na era da informação. Hoje você tem um celular, você tem um computador, mas o povo está mal informado. Porque eles acessam na internet ou no celular aquilo que lhe convém. Só quem acessa sobre autismo, quem tem alguém na família que tem assim, a doença, não é que doença, ou esse problema. Porque se você não tem, você não quer nem saber. A maioria é assim. A gente só passa a levantar a bandeira quando você está passando por aquela situação. A maioria das pessoas são assim. Então, igual esse é um dos motivos. Por que nós estamos convidando aqui? Eu nem sabia que existia. Então, é uma forma de divulgar, né, as pessoas que trabalham. E muita gente está precisando de vocês. Não é isso? Lá nós somos escola clínicas, tanto para criança quanto para pai e para profissional, né? A gente dá capacitação para pai, manejo comportamental, técnicas a questão de ajudar na alimentação, na área sensorial. Ah, meu filho come pouco. Não é só nutricionista que trabalha isso, né? Nós temos dicas, a gente tem... Ah, por que ele não aceita tal alimento? Então, quando a gente faz essa capacitação com o pai, ele já começa a levar estratégias para dentro de casa para que essa criança, né, tá ali experimentando outros alimentos. Por exemplo, também essa questão eu falei, manejo comportamental, a questão de alfabetização, aba. Tem umas técnicas aba que costuma assim, eu fazer na primeira sessão. Ano passado eu peguei uma criança de 2 anos e 8 meses que nunca tinha falado nenhuma sílaba. Nenhuma. Aí ele já tinha um diagnóstico de autismo e o pai e a mãe ali na recepção, o menino falou mamãe. Tem até, né, no meu Instagram, tem o vídeo dele falando mamãe na primeira sessão. Por quê? Ele não tem contato visual nenhum, mas eu já usei as técnicas abas ali com ele, da aba com ele, ele já falou mamãe, ele conseguiu repetir, né? E eu usei ali um foco dele, que é o celular, que ele gosta muito do celular. Aí eu fui fazer um vídeo com ele foi e falou mamãe. Então, assim, não aprende? Não, mas se não evoluir, ele não tem um bom contato visual. Se o profissional não percebe ali a dificuldade da criança, não sabe trabalhar, a criança fica 5 anos sem falar. Não vai evoluir. Uma outra coisa que você falou, né? Além de trabalhar com a criança, que é o mais importante, mas tem que trabalhar com os pais, né? Porque senão ela fica X horas no seu consultório, na sua escola, depois vai para o ambiente onde? Para dentro de casa. Fazer Sim. O que ali, sendo que o pai não tem conhecimento de causa.
O pai não sabe como gerenciar aquilo ali, como administrar aquilo ali. Então, acho que tem que trabalhar, além de trabalhar com a criança, tem que trabalhar com a família dessa criança. Exatamente. Por que escola clínica? Porque eu falo tanto da questão das técnicas para tratar, quanto essa questão da equipe multidisciplinar e orientar todos ali que estão ao redor dessa criança. A escola clínica é por quê? Não adianta trabalhar só o clínico e só a escola. Tem que ser os dois. Então, assim, nesse patamar que a gente já está, eu falo que a inclusão, propriamente dita, está longe de estar do jeito que deveria. Mas a gente já tem um avanço. Então, a pessoa que não sabe, né, eu falo assim, essa questão, autismo é comportamento, tem muita frase que a gente vê de publicação de autismo, fala assim, o autismo é um jeito diferente de ser. Então, diferente, a pessoa está num banco, está no supermercado, está dentro de uma igreja, o professor, principalmente, fica 20 horas. Eu falo que o professor é o segundo pediatra da criança. Justamente. Porque o pediatra... Ser o primeiro, né, praticamente. Tem um médico aqui em Patinga que fala que o professor é o primeiro. Já ouvi isso de falar. Porque a gente fica 20 horas semanais com essa criança. Nós estudamos, a pedagogia estuda, né, o desenvolvimento infantil todo ali, todas as áreas. Aí a gente fica com 20, 30 meninos dentro de sala, dentro da normalidade. Se um estiver diferente, por que não pensar em acompanhar essa criança, fazer um relatório, chamar a mãe, conversar? Esse jeito diferente pode ser tanto na questão do aprendizado quanto comportamental. Né, falando de autismo, TDAH, é muita coisa comportamental. Então, sobre ali essa questão, né, dos sinais, porque até os 3 anos, né, a criança, se ela for diagnosticada, a chance dela sair, vamos supor, se ela é nível 3 e ir para o 1, é muito grande. Né? Ela não deixa de ser autista, mas ela muda de nível, sim, né, de suporte. A gente fala nível 1, 2 e 3. Então, assim, o nível 3 precisa de muito suporte. O nível 2, um pouco, e o 1, né, precisa de pouco suporte. Mas precisa. Nós estamos falando muito do autismo, mas tem muita sigla aí, né? Eu vi uma lista, eu fiz uma contagem, mas quase 12 siglas, né? TOD, TEA, TDAH, aí no meio tem lá o símbolo do autista aqui. Dá uma explanada assim, bem sucinta sobre esses pontos aí, TOD. O TEA é transtorno espectro autista. Isso. TDAH e por aí vai. Porque o autismo, a gente fala as comorbidades, né, do autismo. As mais comuns são o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Geralmente, os autistas eles são muito ansiosos. Temos o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É aquela pessoa desatenta e hiperativa, mas a gente tem também só o TDA, que é o só desatento, porque nem toda criança com TDAH ela é hiperativa. Nós temos o TDAH desatento, né, que só é desatento, não tem aquela hiperatividade de ficar subindo e descendo em imóveis, correndo. Então, a gente tem os sinais. A gente tem também o TOD, né, que muitas crianças ainda existe o diagnóstico de TOD. E eu já fiz cursos atuais, eu fiz 2 pós-graduações em autismo. A primeira eu praticamente posso descartá-la, porque já apareceram outros sinais, né, evoluiu. Eu tive que fazer uma outra de 1000 horas em 2022, que eu terminei. Então, assim, e eu tenho sempre que estar estudando, né? Então, hoje, a gente vê médicos renomados falando que da área de autismo, né, falando da questão do TOD. Um médico dá um diagnóstico de TOD, ele existe sozinho? Existe. TOD é o transtorno opositor desafiador? Isso. Explica isso aí. Exatamente. É aquela criança que opõe, né, tudo, não quer fazer nada do jeito da gente, das regras do mundo, né, comuns do cotidiano, e desafia também. Ele é desafiador e ele é opositor. Mas temos crianças assim, uma criança para ter TOD, eu recebi uma criança uma vez para fazer avaliação com um diagnóstico de TOD. E a gente vê médicos já da área renomados que fazem palestras, que dão cursos, que fala que não existe esse diagnóstico de TOD mais. TOD está dentro do espectro, TEA. Né? Então, por quê? Porque a criança, essa mesma que eu recebi com o diagnóstico de TOD,
Mas ele tinha TOD só em casa. Dentro de casa, dentro da sala, ele era um anjinho. Dentro da escola, ele era quietinho, aquele anjinho. Não sabia muita coisa junto com a turma, mas ele era quietinho. Não, gente, TOD, ele tem que ser opositor e desafiador em todos os qualquer lugares. Ambiente que ele tiver. Em qualquer ambiente. Então, não existe TOD só dentro de casa. Não existe TOD só dentro da sala. Né? Então, tipo assim, ele opõe, ele desafia dentro de casa. Lá fora, não, por quê? Ele é tímido? Ele tem timidez excessiva? Os autistas leves, eles são muito... Eles têm muita vergonha de tudo. Vergonha de se expor, vergonha de comunicar, vergonha de aparecer. Não gostam. Né? Aí eles ficam mais reservados. Então, não está adaptado àquilo ali. E a questão da falta de estímulo. A fala, por exemplo. Tem muitas crianças que não falam porque a mãe vê que a criança não comunica dentro de casa e já coloca tudo embaixo. Quando chega lá na clínica não verbal, eu já falo, esconde tudo. Esconde tudo, ali a gente já adapta o ambiente para a criança. Ela gosta na geladeira, ela gosta de quê? É do danoninho, do iogurte, da maçã e do suco de uva. Então a gente vai colocar desenhos lá na geladeira, pregar desenho. E colocar tudo lá no alto, para ele não pegar mais. Por quê? Quando ele for lá na geladeira, ele vai fazer birra, ele vai demonstrar ele vai comunicar de algum jeito. Que a mãe vai saber que ele está querendo alguma coisa que não está ali. Aí vai lá na porta da geladeira e aponta para a uva. Você quer uva? Maçã? Iogurte? Daí a pouco o menino está falando. Por que ele não fala? Ele não está sendo estimulado, está dando tudo para ele. Né? Na mão, eu falo, para de dar na mão, pega no queixinho, né? Dá um suporte físico para olhar no olho. Com uma semana, os meninos já começam a falar. Olha, você me contou um fato que aconteceu contigo, pessoal. Eu vou deixar a seu critério, se você quiser falar. Você mencionou sobre o seu menino aí em vários momentos aqui. Sim. Né? Então, o que eu achei muito, muito lindo o que você falou. Né? Eu vou falar, deixar você falar, que se quiser compartilhar sobre esse fato que aconteceu contigo. Que você estava na escola e começou a trabalhar a questão do autismo. Quer dizer, Deus estava te preparando porque ia chegar alguém na sua casa com autismo. Quer falar sobre isso? Vamos. Então fica à vontade. Então, em 2002 eu trabalhei numa escolinha, né, de educação infantil, e aí já tinha contato, depois tive contato com crianças na prefeitura, né, com aula de língua portuguesa, e onde eu estava estudando ali, focada para ajudar mais os alunos em sala de aula. E aí meu filho nasceu, nasceu em 2007, e aí veio o diagnóstico, né, com quase 3 aninhos. Então, eu falo assim que eu peguei amor à causa, né, briguei com muita gente, assim, na questão de, não bate esse menino, não deixa sem recreio, não, esse não vai ficar sem recreio, não. Porque ele precisa de médico. Não chama a polícia, não. Já deixei de impedir de chamar a polícia, essas questões comportamentais, porque não tem que chamar a polícia. Tem que pedir para chamar a mãe e encaminhar para o médico, né? Então, assim, eu peguei amor à causa do autismo para ajudar mesmo os alunos. E quando eu tive meu filho, que ele recebeu o diagnóstico, eu vi que Deus estava me preparando para ser mãe, né, de uma criança autista. E é um propósito de Deus mesmo, né? Então, é uma questão, quer dizer, olha só, Deus preparou você pensando em ajudar aquelas crianças. No momento algum na sua vida, você imaginaria que vinha um filho autista para você, né? Não. Aí você foi preparando, se qualificando, aproximando cada vez mais. Quando veio seu filho, ele era autista. E aí o que acontece? Você, com toda a sua habilidade, conhecimento, te ajudou a conduzir. Hoje está com quantos anos, garotão? 17, faz 18 em agosto. Olha só, já está com 17 anos. Imagina se naquela época você não tivesse nenhuma noção de nada. Poderia estar bem pior. Né? Então, o papo está maravilhoso. Né? Não ficar aqui a noite toda falando. Sim. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem, Olívia, para aquela família, para aqueles pais que muitas vezes não quer levar o teu filho com vergonha de receber o diagnóstico. Como que eu vou enfrentar a sociedade? Como é que eu vou fazer? Acabou o mundo para mim. Por ajuda, então, porque quanto mais rápido, mais cedo vem o diagnóstico, mais a evolução ali, né, vai ser mais rápido, vai acontecer na vida da criança, para ela poder ali, né, ser incluída de fato na
sociedade. E a inclusão é isso. A inclusão é conhecer mesmo a causa. Meu filho tem esse diagnóstico. Não precisa dispor para todo mundo. Quer ficar mais reservado? Fica. Né? Mas o autismo, ele não é doença, ele não tem cara, mas ele precisa ser tratado, né? Para poder diminuir ali as comorbidades, o que vem. Às vezes a criança só tem um atrasinho de fala e não é diagnosticada, é tímida. Aí na adolescência está indo para o suicídio porque não tem amigo, não se sente amado pelos pais, não se sente amado pelos amigos, se sente diferente, mas não sabe por que ele é diferente. Ele só se isola porque ele se sente diferente. Aí vem o suicídio, às vezes vai para, né, as drogas. Então, assim, evitem, né, transtornos maiores e cuida, né, da joia preciosa que Deus deu, que é o filho, né? Justamente. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela doar o seu tempo, né? Para ficar aqui sentado me ouvindo aqui, conversando comigo. Que Deus possa, né, continuar te guardando, te protegendo, te capacitando cada vez mais, porque você é um anjo na vida dessas crianças. Então que Deus possa te abençoar, não só hoje, mas todo sempre. Ok? Obrigado. Tá joia. Com Deus.